Programa ricardoholandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoholandini.net em época de pandemia com o meu amigo gremista, membro do Conselho do Grêmio, Nestor Raim, que é produtor rural e advogado. Tudo bem, Nestor? Tudo ótimo, Orlandini. Um prazer estar contigo aqui para conversarmos e também com todos que nos assistem. O Nestor, não vamos falar de Grêmio nem de Internacional, né? Porque está começando tudo agora, né? O futebol está... É verdade. O futebol também está tomando o seu rumo aí nessa época de pandemia, que a gente não sabe o que vai acontecer. É muito chato o futebol sem público, né? Sem aquela vibração do público. Mas eu queria falar com duas coisas que tu deve conhecer muito bem. Uma como cidadão, não como advogado. E principalmente como produtor rural, que é produtor rural aqui no Brasil e no Uruguai. E a gente está vendo aí que o governador Leite, aquele que disse que o Sartori tinha que levantar da cadeira, né, para resolver os problemas, que ia pagar o salário de todo mundo em dia já no final do primeiro ano, aquela velha história de é só ter vontade política, é fluxo de caixa, descobriu que não era bem assim. E assim eu vou dizer uma coisa para todo mundo, o gringo estava certo, né? O gringo estava certo, porque o dinheiro, o furo é mais embaixo. Eu queria que tu falasse com essa proposta de aumento de impostos, porque reforma tributária eu não estou enxergando. Eu sou administrador de empresas, sei fazer conta, eu não estou enxergando. Eu sei, por exemplo, que no final do ano já ia cair o ICMS da energia, da telefonia e dos combustíveis para 25%, de 30% para 25%. E o que era 18% ia virar 17%. Agora tudo vai aumentar. Que história é essa aí? Conta para mim qual é a tua visão, Nestor. Bem, do ponto de vista pessoal, eu tive sempre relação muito boa com o governador Sartori e não posso também queixar-me de qualquer descortesia por parte do governador Leite. Mas sobre o episódio de levantar a bunda da cadeira, alguém mais espirituoso poderia dizer assim, a boca fala e a bunda paga. Mais ou menos isso, né, Nelson? Então, mais uma vez, ficou muito claro assim que promessas de campanha são uma coisa e a realidade de governar outra bem diferente, porque se desnuda para o governante situações extremamente difíceis de resolver e é nessa encruzilhada que está o governador Leite, não é? O Estado do Rio Grande do Sul vem há muito tempo sendo gerido com imensa penúria, né? Recebeu aí uma pá de cal aí do governo Tarso Genro, com aqueles aumentos despropositados para o tamanho do caixa, da dificuldade que o Rio Grande do Sul atravessava, mas ele concedeu para os outros pagarem. Aquilo agravou a situação do Rio Sul, mas já era grave com o governador Rigoto, já era quando ele apoiou. Isso é uma coisa que vem de muito, muito distante. O já falecido senador, ministro do Supremo, Paulo Brossard, dizia: quando o Brasil tomou o dinheiro do BID para comprar máquinas de escrever, que nós estávamos muito mal. Nunca esqueço dessa frase do senador. E não é diferente com as contas do Rio Grande, onde praticamente a massa de inativos e o serviço de pessoal ativo consome praticamente toda a nossa arrecadação. O problema é que a solução sempre vem pela via do aumento de impostos, né? Sempre vem pela via de agravar a situação do consumidor. E embora se faça essa conta de devolução para pobres, tira daqui, puxa do cobertor dali, é verdade que há economistas que se debruçaram sobre o tema apontam que haverá um agravamento do custo de vida do gaúcho, seja ele que more na vila mais singela do Rio Grande do Sul, sejam os que moram em lugares mais abastados. E não foi feita nenhuma taxação também sobre bens de luxo, sobre outros valores, sobre valores ou coisa que o vale. Para a agricultura em si, há dois aspectos a serem ponderados. Primeiro, o imposto de transmissão nos casos de inventário, que era de 4% no governo Sartori, foi para 6%, ele agora está querendo ser majorado, agora se quer majorar para 8%. O que está acontecendo? 2/3 dos espólios do Rio Grande do Sul
não estão dando andamento nos inventários, mesmo que simplificados e administrativos, porque não tem os recursos para pagar os valores dos inventários. E isso precisaria, primeiro, ficar num patamar aí de 4%, 5%, baixar um pouco, no mínimo ficar no 6%, e dar aí para as pessoas a possibilidade de pagar isso em 60 vezes, 36 vezes, 40 vezes, sei lá. O que se quer? Se quer aumentar. Já está ruim, apenas 1/3 paga. O que vai acontecer? Mais gente vai ficar na clandestinidade, não vai regularizar as questões dos seus espólios. E um outro aumento que vai acontecer na taxação de insumos para a agricultura, que certamente isso vai acabar sendo um custo para nós, segundo o Antônio da Luz, que é nosso economista-chefe, um custo anual de quase R$1 bilhão, que nós não nos creditamos nos impostos que pagamos, então está querendo se fazer também este aumento. Além do que já foi apontado aí por especialistas na matéria, aumento em matérias de cesta básica, refrigerantes, vinhos, por exemplo, o setor vitivinícola já enfrenta uma concorrência desenfreada do vinho estrangeiro, e o vinho aqui, como não é considerado alimento, paga já um imposto insuportável, não é? Então, toda essa situação da reforma tributária agravará em muito a situação do contribuinte gaúcho, lembrando que isto virá somado a uma reforma tributária nacional, também será feita pelo governo federal. Então, isso também vai trazer para nós, porque ninguém imagina aqui que a reforma agrária em nível nacional vai aliviar o bolso do contribuinte. Nós teremos lá mais um agravante. Eu estou com isso na cabeça. Como a reforma agrária acabou, eu estou ainda com isso na cabeça, retinindo. Mas a reforma tributária em nível nacional vai agravar muito a situação e se soma à reforma tributária estadual. Nestor, e isso aí é uma pergunta que eu faço. Por que essa pressa em fazer uma reforma, já que já está lá no Congresso Nacional, já está gestando uma reforma tributária que sim vai acabar afetando o Rio Grande do Sul, redução de impostos, não redução dos valores de impostos, mas a quantidade de impostos. Nós temos aqui no país, eu vou te contar, qualquer empresa média tem que ter um escritório de direito tributário para poder sobreviver, senão vai acabar não pagando alguma coisa ou pagando a mais do que não devia. Bem, a reforma tributária não vai resolver, ela vai agravar a situação do Rio Grande do Sul, porque nos tornará não competitivos em relação aos demais estados da federação. Nós teremos um grande problema, sem dúvida, porque ficaremos mais hostis a receber investimentos e a receber qualquer capital. Uma coisa que tu perguntas também é por que a pressa? A pressa vem porque nós temos uma questão que, quanto mais tempo demora, mais as pessoas se dão conta do absurdo da proposição. Então, isso tem que ser tocado assim, toque de caixa, para que os parlamentares que estão sendo altamente pressionados, não é? Para que eles votem logo, porque quanto mais tempo pensar, mais distante fica a aprovação. E tu falaste também na pedra de toque de tudo isso. Antes da reforma tributária, nós tínhamos que ter uma reforma administrativa, nós tínhamos que visualizar a máquina de uma outra forma e criar algumas questões. Nós temos, por exemplo, pessoas recebendo fora do teto constitucional. Ora, se é um teto constitucional, respeite-se a Constituição, não é? Alguém vai ter que comprar essa bronca um dia, porque ordens dizendo que o teto constitucional não é o teto, sinceramente, isso é um nonsense total. Não é possível. Alguém vai ter que enfrentar este tipo de situação. E o Estado vive também um certo caos, porque nós temos gente concentrada em determinados setores, gente demais, e em outros setores, gente de menos. E quem fez concurso para cá não pode vir para cá. Então, tu não consegue nem suprir os lugares a funcionários que adorariam estar engajados em uma outra concepção, num outro trabalho, porque as pessoas querem trabalhar. Eu não imagino que um sujeito queira sair de casa para ficar sentado em frente a um birô. As pessoas querem trabalhar, tem que ser dadas as condições, o funcionário público vai responder. Os demônios não estão nem no público nem no privado. Os demônios estão na forma como se administram estes setores, em meu juízo. Isso é uma questão, eu estou vendo, Nestor,
Isso tu está dizendo de poder ir para um lugar para o outro. O cara está trabalhando, o empregador é o mesmo, né? Ele vai de um departamento para outro. Qual é o problema? Hoje nós estamos precisando de muita gente na área da saúde e infraestrutura, por exemplo. Daí tu não pode tirar os caras que estão trabalhando noutra área para ajudar nessa Não pode. Discussão. Daí tu tá faltando gente administrativa na brigada militar. E daí tu pega, então, oficiais, soldados, PMs da brigada, brigadianos para botar no escritório, tá? E a gente está precisando de polícia na rua. Pô, podia pegar funcionários de outras áreas e ir para lá. Estou dando um exemplo aqui, estou talvez delirando aqui com meus cabelos, poucos que tenho, né? Mas é um negócio que não se enxerga. Ou se enxerga, não quer se dar uma resolução para isso aí. Porque o que não pode é um Estado, desde que eu me conheço como gente, vai crescendo o número de aposentados. Hoje a folha de aposentados é maior que a folha dos funcionários da ativa. Nós não criamos um sistema previdenciário, agora que está há poucos anos que tem um sistema melhor, e agora se passou também a toque de caixa. Não deu para se ver muito bem o que aconteceu com esse fundo que foi criado aí, que está sendo colocado no caixa do Estado aí. Eu não entendo como é que funciona isso aí. Mas, Nestor, eu gostaria de falar no segundo bloco agora contigo sobre a questão, tu falou da competitividade. Eu acho que a competitividade é uma coisa extremamente importante. Vou pegar o caso do arroz, né? E eu queria falar do arroz contigo no segundo bloco, porque nós somos o maior produtor de arroz no Brasil, mas nós estamos aqui na ponta. Nós vamos aumentar o imposto sobre os insumos, aumentar o imposto sobre o produto, estamos aqui na ponta, e como é que a gente vai concorrer com o produtor lá no centro do país para exportar, para fazer outros negócios? Então, nós vamos a um rápido intervalo aqui no programa ricardorlandini.net, que você assiste nos canais 20 e 520 da NET RS, algumas cidades no 26, 526, no YouTube e no Facebook. Já voltamos. Auto Center Pedroso, uma oficina completa para cuidar do seu carro. Manutenção corretiva e preventiva para veículos e utilitários de todas as marcas nacionais e importados. Com profissionais qualificados, equipamentos atualizados e atendimento personalizado. Faça uma revisão completa. Comprove a eficiência e a qualidade dos nossos serviços. Auto Center Pedroso. Tradição, confiança e proteção você encontra aqui. Estamos de volta com o advogado e produtor rural Nestor Raim. Estamos conversando sobre a reforma tributária proposta pelo governador Eduardo Leite. O Nestor, deixei no final do bloco aí rapidinho aí essa questão para dar um exemplo do arroz. Tem tanto que tu falasse do vinho aí também, é outro absurdo do vinho, refrigerantes, água mineral, tantos outros que nós vamos sofrer aí que as pessoas não se dão conta dessa pressa da aprovação. Eu acho que realmente tem que botar um freio nos deputados. Senhores deputados, pensem um pouquinho mais, porque não é bem assim. O que vai acontecer com arroz e com o agronegócio do Rio Grande do Sul, que a gente exporta para o país e para o exterior, com o aumento dos impostos, com essa reforma tributária? Bem, eu acho que no bloco anterior tu apontaste bem. O arroz hoje vive uma situação, é o melhor ano de preços pagos ao produtor nas últimas 3 décadas, relativamente a plantio de arroz. O produto está valorizado, mas isso é um pico que acontece já nos outros anos, ele desaba e vem para patamares mais baixos. A gente espera até que, pela nobreza do arroz, pela importância, se mantenha o preço, mas historicamente essas oscilações acabam acontecendo. O que acontece? Nós somos produtores de arroz aqui no Rio Grande do Sul, aliás, no restante do Brasil, onde se planta arroz e acontece com a soja, com milho, nós competimos, mas vou me deter ao arroz, nós temos uma produtividade igual aos países mais desenvolvidos do mundo. A produtividade do arroz ela é fantástica, há muita tecnologia nisso, os produtores se aperfeiçoaram muito, hoje tem agricultura de precisão,
hoje tem uma preparação de solo completamente diferente, absolutamente sustentável. Então, nós mudamos economia de água, nós mudamos muito e para melhor na questão da competitividade daquilo que se produz para dentro da porteira. Agora, o que nós não podemos é competir com o que tu falaste, com o que acontece, que vem pela via externa, por via dos governos, que é fazer com que no nosso Estado o nosso poder de competição fique abalado, tanto em relação a outros estados, como com países vizinhos, que não terão os custos que o Rio Grande do Sul tem. Por este ponto também, nós que já em outros insumos que adquirimos não temos retorno de ICMS, não nos devolvem nada em relação ao imposto que nós pagamos quando compramos máquinas, quando compramos produtos agrícolas, nós teremos agora essa situação agravada no arroz, porque alguns insumos que são de vital importância para todas as lavouras, elas terão esse aumento se essa malfadada reforma tributária prosperar. O governo tem uma tática aí de conversar deputado por deputado. O governo precisa, na verdade, de 14 votos para aprovar essa reforma tributária, se ele não tiver na contrapartida deputados que sobrepujem esses 14 votos. Então, vai ter que ter muita atenção no plenário, e num descuido é aprovada a reforma. Então, vai ter que haver muita regimentação do pessoal que é contra esse aumento desse tributo para que isso não ocorra. E o governo está agindo de afogadilho exatamente para evitar mobilizações, para evitar essas discussões como esta que nós mantemos nesse momento. O Nestor, tem outra questão do arroz aí. O arroz em casca, o que acontece? Qual é a diferença do arroz já descascado aqui, se a gente exporta, para o arroz em casca? Tem uma diferença o arroz. Eu não tenho assim em mente em dados absolutos qual seria essa diferença. Mas o arroz em casca, como já diz, não passa pelo polimento, não passa pelo processo de industrialização. Ele apenas passa por um processo de secagem e ele é estocado. E é um produto que vai passar pela transformação a posteriori. Por isso, esses produtos têm, na sua comercialização, um tratamento diferenciado. E daí paga menos imposto para sair do Estado, é isso? Tem diferenças de tributação. Eu não sei precisar quanto, porque realmente não me detive nesse detalhe, mas tem diferenças entre arroz em casca e o arroz industrializado. Nestor, vamos falar um pouquinho do que estaria acontecendo nessa época do ano, que é a nossa Expo Inter, né? Que é a nossa, para nós gaúchos, o nosso orgulho, nossa maior feira, nosso maior evento, mas que a pandemia gerou todo esse... A mesma coisa que está acontecendo no futebol, né, aconteceu com a nossa principal feira. Apesar de o freio de ouro estar acontecendo, mas também sem público, né? Como é que tu vê a importância de eventos como a Expo Inter para o agronegócio do Rio Grande do Sul, do Brasil e da América Latina? Porque vem gente de todo mundo aqui, né? Nos causou imensa tristeza na realização do Expo Inter. Por quê? É a 37ª Expo Inter que eu participaria como integrante da Farsul. Mas eu acompanhava ainda antes disso, a 50ª exposição feira na história das exposições que ocorreram ali no Parque de Esteio. A Expo Inter ela tem um caráter diferente das feiras que são só para trabalho, como, por exemplo, a Expo Direto Cotrijal, onde lá vão produtores. É um evento direcionado para produtores adquirirem produtos e inovações tecnológicas. A Expo Inter tem um caráter de congraçamento entre o campo e a cidade. Nós vamos lá porque nós desejamos que as pessoas da cidade, pessoas que vieram do interior morar nas cidades, possam ter um encontro conosco, nos prestigiar, ver aqueles animais, ver as máquinas, ver os eventos que acontecem ali. As escolas vão ali, os grupos escolares, crianças que moram aqui, que nunca viram um touro, que nunca viram aves que são expostas ali, suínos, etc. e tal, de lugares da cidade que imaginam, como se faz um jargão, que leite vem em caixinha, né? Então, essa oportunidade, para nós, ela é de ouro, porque o pessoal da cidade valoriza as pessoas do campo. Então, ela é uma feira de congraçamento. Óbvio que ela tem um caráter econômico muito forte,
ela tem uma força muito grande do ponto de vista de vendas, de tecnologia, mas ela tem esse caráter. Quando isso não acontece, é um choque para nós, é uma coisa que nos causa alguma frustração, mas a gente reage. Então, durante o período da Expo Inter, terão ali algumas feiras virtuais, mas não com o nome Expo Inter, não com esta configuração. Será uma comemoração de 50 anos de feira naquele lugar, com eventos feitos como esse que estamos fazendo aqui, com julgamentos ocorrendo no local, mas com acesso de público somente especializado, somente os cabanheiros, as pessoas que vão transacionar máquinas agrícolas, etc., poderão estar ali e circular pelo parque. Imagino que as máquinas agrícolas, inclusive, serão somente disponibilizadas por meio virtual, as pessoas mostrarão as vantagens e as inovações de certas máquinas. Então, não ter uma Expo Inter é uma coisa pesada, mas já sabemos, por exemplo, que a Feira de Palermo, que se realiza em Buenos Aires, do bairro de mesmo nome, também não vai se realizar. A Expo Prado, no Uruguai, até ontem estava confirmada para este mês. Agora ela aconteceu, não é? Mas também com presença muito mitigada de público, muito controlada, e aí perde um pouquinho da graça. Nestor, outra questão que aconteceu recentemente, nós tivemos uma boa notícia, pelo menos nacionalmente, agora vamos atrás da certificação internacional. Zona livre de aftosa sem vacinação. Como é que vocês, produtores rurais, principalmente o pessoal que trabalha com o gado, com o abate, está vendo isso aí, a importância disso para o Rio Grande do Sul? Bem, nós tivemos uma discussão muito acesa sobre esse tema e o presidente da Farsul, o Gedeon Pereira, ele deixa todos nós ali à vontade para votarmos conforme as nossas convicções. Eu faço parte do Sindicato Rural de Barra do Ribeiro e também sou sócio do Sindicato Rural de Camaquã. E por Barra do Ribeiro eu votei por essa ocasião contra a retirada da vacina. O presidente Dião ficou neutro e foi mais de 35 votos a 35 a 45 ou 35 a 44 a favor da retirada da vacina. Bom, concluída a votação, quem vive em colegiado tem que se subordinar à vontade da maioria e com gosto. Quer dizer, então agora eu estou numa cruzada junto com todos os que foram a favor da retirada da vacina, porque nós tenhamos um serviço de sanidade animal adequado para evitar as razões do meu temor, que são aquilo que ocorreu lá em 2000, que foi chamado rifle sanitário. Eu vi as pessoas perdendo rebanhos inteiros. Eu acho que hoje nós não temos mais condições de indenizar as pessoas, o Estado está completamente endividado, quebrado. O Ministério da Agricultura também não manda recursos. Eu tenho muito medo de um episódio desses. Mas a maioria entendeu que nós devemos ultrapassar isso, devemos continuar incentivando o Fundesa, que é um fundo de indenização, robustecê-lo, para se acaso tenhamos um episódio como esse, nós possamos fazer frente a um problema dessa natureza. Então, agora eu estou com a maioria, estou divulgando as vantagens da retirada de febre aftosa, que é vantagens de futuros negócios com o exterior. Tem países que exigem, né, para a compra e valorizam a carne de fornecedores, de países fornecedores que não vacinam contra a aftose, né? Porque uma coisa é não ter aftose, outra é vacinar contra a aftose para não ter aftose, né? Nós não temos atividade viral no Rio Grande do Sul, isso é interessante, foi um argumento favorável à retirada da vacina. Agora, você sabe que a contrair febre aftosa não torna sequer a carne do animal inapta para consumo humano, ela não causa nenhum prejuízo à saúde, é um capricho dos mercados. Agora, há tanta demanda por proteína animal no mundo que países que só exportam de zonas livres sem vacinação estão comprando o Uruguai, que é zona livre com vacinação. A Coreia está comprando, o Japão está comprando o Uruguai. Quer dizer, há hoje uma procura muito maior do que a oferta. Ontem foi publicado aí o balanço favorável das nossas grandes empresas de carnes, aqui JBS, etc., lucros com recordes históricos, porque a proteína animal realmente tem uma demanda
está subindo o poder de consumo de países gigantes como a China, né? Eles precisam adquirir a proteína animal. Então, se eles adquirirem 1 quilo por ano para cada habitante que se integra ao mercado, nós não temos carne para entregar para todo mundo. Então, há um pouco de relaxamento dessas normas. Mas, realmente, os países exigem a zona livre sem vacinação, para que você não tenha nenhum tipo de impedimento ou de situação que te traga uma desvantagem comercial. E o mercado, tu disseste muito bem, né? O mercado mundial. Eu, há uns anos atrás, eu acho que o governador era o governador Rigoto, quando foi anunciado que os chineses iam começar a comprar carne gaúcha, né? Eu estava no Palácio Piratini e eu disse assim: governador, acabou o nosso churrasco, porque se o chinês resolver comprar mesmo, acabou, né? Porque tu vê assim o caso do arroz aqui, a quantidade de arroz que os chineses compraram, inclusive eles investiram em propriedades aqui no Brasil, plantio, compraram com antecedência, né? Várias produções de arroz, é isso, Nestor? Claro, e só para não fugir ali da questão da pecuária, né? Eu acredito que com o passar dos anos, num tempo não muito longínquo, né? Essa carne criada a pasto, essa carne criada a pasto que nós temos aí, ela será um artigo de luxo, porque nós teremos agora proteínas feitas em laboratório, que simulam o sabor da carne, simulam até, não é uma coisa absurda, é uma coisa simula a textura, né? Então isso tudo vai trazer uma novidade. A carne será consumida por pessoas que têm um poder aquisitivo maior. E essa carne sustentável, que é essa do Rio Grande do Sul, feita da forma como nós aqui produzimos os nossos animais, campo nativo, ou mesmo campo com alguma pastagem plantada, é uma carne muito valorizada no mundo, ela tem um grande valor de mercado e continuará assim por muito tempo. E, sem dúvida, nós fazemos aqui uma pecuária sustentável, uma pecuária de ponta e de primeira grandeza. Nestor Raim, muito obrigado, tá? Por me atender. Fazia algum tempo que a gente não conversava pessoalmente. Agora, em época de coronavírus, falar pela internet, né? Virou conversa pessoal, né, Nestor? Um grande abraço no teu time de coração aí também. Eu te agradeço, Orlandino. É um prazer enorme estar aí contigo. Sempre que tu me convidares, eu vou atender, porque te tenho em grande conta. Sempre foste um amigo muito estimado, muito querido. E para conversarmos dessas questões com os teus telespectadores, não é? E no Grêmio nós estamos trabalhando muito voltados para os nossos problemas, né? Eu acho que seja nas empresas, nas nossas empresas, nós temos que cuidar, observar a concorrência, é óbvio, mas nos voltarmos muito para a solução dos nossos problemas, que não são poucos. Nós temos que nos modernizar. O futebol hoje no mundo envolve um negócio de grande proporção e nós temos que nos modernizar para acompanhar isso que está acontecendo. E por isso eu não sou daqueles gremistas, sou advogado do Grêmio e conselheiro do clube, mas eu não sou daqueles corneteiros. Eu me volto muito para a solução dos problemas do Grêmio e não fico também acicatando o adversário em demasia, a não ser em churrascos caseiros, em ambiente fechado e entre amigos, assim. Mas eu procuro me voltar muito para as questões que a gente possa resolver lá, porque faço disso um princípio de vida, não só no clube, mas também na minha vida pessoal. Obrigado, Nestor. Um grande abraço para ti. Você assistiu aqui, você acompanhou o programa RicardoOrlandini.net, que você vê nos canais 20 e 520 da NET RS e também no 26 e 526 em algumas cidades, no YouTube e no Facebook. Até um próximo programa.